30 milhões de reais, Vasco da Gama revela o próximo passo, martelo batido. Tem também novidades quanto a contrato perto de ser assinado pelo nosso Cruz Maltino, Nike a caminho do Vascão e muito mais aqui nesse Boa Noite Gigante, que chega para você na noite desta sua sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Tem reforma do CT também, tá? É importante falar sobre isso, coisa boa no nosso Vasco da Gama. Mas, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão. Chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo. Venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Inclusive, é bom saber que tem muita gente nova chegando, estou sempre ligado no comentário de todos vocês, então eu quero fazer um agradecimento especial a todo mundo que vem aqui nos comentários elogiar o trabalho aqui feito, né? Muito obrigado mesmo. Entretanto, sem cada um de vocês, jamais o canal Gigante Vasco estaria chegando a esse momento tão legal, né? Tão maneiro, de um crescimento que está acontecendo aí de forma gigantesca nesse período. Então, obrigado a todos e vambora por mais, né? Venha pro canal Gigante Vasco. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. E aqui, amigo, como eu gosto de falar, o papo é reto, né? Vambora sem muita enrolação, falar logo do nosso Vascão. Quero começar falando exatamente sobre essa questão do contrato muito próximo de ser assinado, cara. 99,9% fechado a situação entre Nike e Vasco da Gama. Uma baita informação, uma baita notícia. Eu, Lucas, pelo menos, estou muito ansioso por esse novo enxoval da Nike, né? O Vasco terá, depois de muitos anos, enfim, uma fornecedora de material esportivo à altura do nosso Cruz Maltino, e com todo o respeito do mundo, a Capa. Capa fez camisas lindas do nosso Vasco durante esse período aí dos últimos 5 anos. Não tenho dúvida. Uma marca que levou o Vasco da Gama, aliás, o Vasco que levou a marca ao mundo, né? Capa e Vasco foi uma parceria que estourou no mundo. A camisa do Vasco da Gama, ela foi parar em passarelas ao redor do mundo pela beleza. Então, assim, foi uma parceria de muito sucesso. Mas um clube do tamanho e da grandeza do Vasco, com todo o respeito do mundo à Capa, ele merece algo mais. Você não vai ver a seleção brasileira com a Capa. Você não vai ver a seleção espanhola com a Capa. Você não vai ver a seleção italiana, a seleção argentina. E olhando para o aspecto de clubes, você não vai ver o Barcelona com a Capa, com a Puma, com a Umbro. Querendo ou não, não vai. Você não vai ver o Real Madrid com a Capa, com a Umbro, com a... Não vai. Você vai ver o Real Madrid ou com a Adidas ou com a Nike, o Barcelona ou com a Nike ou com a Adidas. E daí por diante. E até olhando por esse lado de Barcelona, né, e Real Madrid, o Barcelona tem como seu fornecedor de material esportivo a Nike. O Real Madrid tem como seu fornecedor de material esportivo a Adidas. A rivalidade está aí. Olhando para outras ligas, amigo, a mesma coisa acontece. É uma marca sendo a responsável por fornecer o material esportivo de um clube e do rival é outra marca. É uma rivalidade de Nike e Adidas olhando até para âmbito entre clubes. Isso é normal, amigo. Isso é normal. É seleção brasileira com Nike e seleção da Argentina Adidas. Isso vai acontecer aqui. A Nike olhou o futebol brasileiro, tinha apenas o Corinthians. Só que olhou para o Rio de Janeiro e viu o Vasco da Gama dando sopa. E viu o rival, Flamengo, Adidas. E aí a Nike entendeu que mais do que nunca era a hora dessa parceria ser fechada com o nosso Vascão. E foi, tá? Expectativa aí que esse contrato venha a ser assinado nas próximas horas.
já há um acordo sim assinado entre as partes, entretanto, não é aquele contrato final, né? Mas tudo muito alinhado, expectativa aí é que as coisas saiam da melhor maneira possível. Com relação ao contrato, detalhes importantes que eu vou trazer aqui a você agora, nesse Boa Noite Gigante, um contrato que terá de duração 7 anos. Inicia agora, no mês de janeiro de 2026, então fica 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32, ou seja, Vasco vai assinar um contrato com a Nike até o final de 2032. Duração de 7 anos, será pago pela Nike ao Vasco um valor de até 40 milhões de reais anualmente, ou seja, né, Vasco da Gama vai receber muita grana de fato da Nike, 40 milhões por ano, num período de 7 anos, dá um valor de 280 milhões de reais. Vasco da Gama será tratado como clube global da Nike, será aberto lojas de Vasco e Nike, né, no caso, lojas assim, com o nome Vasco e Nike mesmo. A Nike estará estampando material esportivo do Vasco da Gama nas suas lojas, já tem lançamentos confirmados. Em janeiro do ano que vem sai a camisa preta, uniforme de número 1, em março do ano que vem sai a camisa branca, uniforme de número 2, e em abril do ano que vem sairá o terceiro uniforme, o uniforme especial da cor azul, que será uma homenagem do Vasco da Gama, né, no caso, ao Mar Revolto. É o nome aí da camisa, a história do nosso Cruz Maltino, a história em si do clube Vasco da Gama, né, e a origem do nome do nosso clube. Então, assim, amigo, tudo muito certo, muito empolgado, né, com isso do Vasco e Nike. O que mais me anima é saber que eu vou passar nas lojas da Nike e vai ter lá a camisa do Vasco da Gama. Algo que faz muita falta. Você passa na Centauro e você não vê camisa do Vasco estampada. Você vê Flamengo, você vê Palmeiras, você vê Corinthians, mas você não vê Vasco. Você vai passar agora a partir do ano que vem na loja da Nike no shopping, aí perto da sua casa, e vai estar lá na loja da Nike estampada, camisa do Vascão. Então isso vai ser realmente muito legal, uma camisa que vai chegar não apenas no Brasil, mas no mundo todo, porque o Vasco será considerado pela Nike uma marca global. Baita notícia, cara, que notícia realmente boa e legal nessa noite de sexta-feira. E falando em notícia boa e legal, né, tem novidade com relação a CT Moacir Barbosa também, tá? Porque o Vasco da Gama aqui segue avançando no projeto de modernização do seu centro de treinamento. Tem novidade neste momento. Informações do jornalista Rodrigo Silvério é que o Vasco traçou uma nova etapa de obras que prevê a construção de um vestiário em alvenaria para o elenco, ou seja, um vestiário pronto, um vestiário preparado, estruturado para o elenco Cruz Maltino, além também de um novo refeitório. O espaço também vai contar com um auditório que já está nesse momento, inclusive, em execução, ou seja, as obras já estão acontecendo. Essa nova estrutura é um marco importante em relação à atual, já que parte do CT Moacir Barbosa ainda opera em containers, ou seja, o Vasco da Gama vai preparar, vai montar do zero. Não será um container que será posto e colocado dentro dele vestiário, não. Vai subir do zero um espaço, né, realmente destinado aos vestiários do elenco Cruz Maltino. Nos últimos meses, é importante sempre lembrar que o Vasco entregou uma melhoria, como por exemplo a área de hidratação, a área molhada, voltada aí à recuperação dos atletas, e agora a prioridade máxima é seguir fortalecendo a base estrutural do local, oferecendo ao elenco as melhores condições possíveis para que o Vasco possa entregar um alto nível de futebol. Até com relação a o que fará o Vasco da Gama no CT Moacir Barbosa, o canal Podcast Cruz Maltino, sempre dando a fonte das notícias, trouxe uma informação bem legal nessas últimas horas, até trazendo ainda mais detalhes, que o Vasco da Gama ele fará um investimento de 30 milhões de reais agora nessas próximas obras para dar andamento a essa melhora de estrutura do CT Moacir Barbosa. Além de tudo isso que eu também trouxe, né, teve também uma informação dada até por um dirigente do clube que disse assim: o maior desafio atual é a prefeitura passar o saneamento básico pelo retorno do CT para o empreendimento que está nascendo ao lado. Apesar de todos os esforços da prefeitura, infelizmente, a obra financiada pela Caixa tem uma burocracia gigante. O Vasco vem enfrentando, de fato, alguns desafios para essa reforma no CT, porque há poucos meses atrás foi iniciada uma obra
próximo ao CT Moacir Barbosa, que está atrapalhando um pouquinho, né, essa parte de melhorias estruturais, mas o Vasco está conseguindo passar por cima, está conseguindo realmente entregar ao elenco uma melhoria bem significativa. E até para comprovar mais do que nunca esse trabalho que vem sendo feito, o goleiro Léo Jardim, recentemente, ele teve uma participação bem legal ao podcast no Mundo GV, e ele foi perguntado exatamente sobre essa questão do CT Moacir Barbosa. Ele falou que quando ele chegou ao centro de treinamento Vasco no ano de 2023, assim que ele chega do futebol francês, ele toma um susto com a estrutura ali que foi vista no CT Moacir Barbosa, muito abaixo do que ele estava acostumado no futebol europeu. Mas ele revela também que mesmo diante desse choque inicial, as coisas nesse momento dentro do nosso Cruz Maltino, olhando pelo lado do CT Moacir Barbosa, já estão muito melhor. Se liga só. Mudou muito o CT depois da reforma? Muito. 27,90. Que nem vocês falam que é muita coisa. Cara, quando eu cheguei aqui, foi um baque, né? É um choque de realidade, né? Quando eu cheguei. Você veio do CT do Lille e o Vasco estava construindo da CDD? Já estava pronto, mas comparado a como tá hoje, assim, pô, muito abaixo. Hoje... Que te deu uma... já mudou muito. Assim, te deu uma impactada? Deu. Tipo... Deu. Mas... Que nem hoje, eles já... A estética do CT já é bem diferente, assim, você entra, você vê uma coisa muito diferente. Inauguraram a área molhada agora recentemente também. Que é o quê? Uma piscina? Provavelmente. A piscina, as banheiras, toda essa parte de banheira fria, quente, Legal. piscina, que o pessoal também depois do jogo faz recovery, essas coisas. Faz recovery, é outro nível, né? Recovery. Recovery. Isso aí eu ia falar em francês, mas para não errar, vou deixar só em inglês mesmo, recovery. Que é recuperação, tá, pô? Recuperação, Vai, recovery. Recuperação. Que mais? Ali... O gramado é bom? Gramado é bom. O gramado é bom. Porque pro goleiro treinar todo dia ali, se não for macio... A questão é que a gente tem 2 campos ali, e aí não dá muito respiro, né? Acaba... E o Diniz gosta de treinar, né, filho? Aí ali vai até as meio-dia. sessões de treino, né? 1h30, 2 horas ali, não tem jeito. Mas a parte de academia também melhorou bastante, aparelhos e tudo, a parte da fisioterapia. A infraestrutura em si já tinha uma boa, assim, a parte de aparelhos de fisioterapia, de academia, já tinha uma boa estrutura, já era bem equipado, mas a parte estética mudou bastante. Você é daqueles goleiros que foca muito na parte de musculação? Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do goleiro Léo Jardim. E para fechar com você este Boa Noite Gigante, tô vendo muitas pessoas aí nos comentários fazerem aquela pergunta que o vascaíno mais faz, né? E aí, Lucas, cadê os reforços? E aí, Lucas, cadê o zagueiro do lado direito que você tanto falou? Vai chegar? Não vai chegar? Bom, amigo vascaíno, a informação que eu tenho a trazer aqui a você para fechar esse Boa Noite Gigante é que, de fato, o Vasco da Gama ainda segue atento às possibilidades de mercado, tá? A janela de transferências, sim, foi fechada nesta última segunda-feira, dia 1º de setembro. Entretanto, o Vasco ainda pode fazer contratações, né, no mercado interno, ou seja, de clubes da Série B, C ou D do Brasileirão, e também aqueles atletas livres no mercado. E o Departamento de Futebol segue aí de olho exatamente nessas alternativas para buscar no mercado da bola como opções para reforçar o elenco do técnico Fernando Diniz. Até porque, olhando para esses atletas livres no mercado, que hoje são, de fato, jogadores estrangeiros, né? Nessas últimas janelas de transferências virou uma certa tendência clubes brasileiros trazerem lá de fora jogadores da Europa. O próprio Vasco tem mais do que nunca exemplos, como o português agora Nuno Moreira, foi na outra janela Dimitri Payet. Essa aproximação que o Vasco tem também com o mercado europeu se dá muito neste momento com o próprio diretor executivo Admar Lopes, foi Carlos Cuesta do Galatasaray da Turquia, Andrés Gomes da França, então há uma aproximação e o Vasco está atento sim a esse mercado. E diante dessa, hoje, né, realidade do Vasco de poder contratar apenas esse tipo de jogador, tivemos aí nessas últimas horas o Canal Vasco fazendo uma relação de 4 atletas
que hoje têm certa experiência no mercado europeu e se encontram livres no mercado, que surgem como grandes oportunidades para o nosso Cruz Maltino. São esses 4 aí até, estão aparecendo na imagem a vocês. O Paweł Dawidowicz, que é um jogador de 30 anos de idade, um defensor polonês, tem um valor de mercado hoje estimado em 2,5 milhões de euros, mas por estar livre no mercado, o Vasco da Gama não precisaria fazer nenhum tipo de investimento. Um jogador experiente, com boa rodagem aí em ligas europeias, passagens inclusive pela seleção polonesa. Atuou nessa última temporada no futebol italiano no Hellas Verona, fez base no Benfica, jogador bem conhecido aí, zagueirão destro que atua pelo lado direito do campo. Temos também o Daniel Amartey, mesma coisa que Paweł, 30 anos de idade, entretanto não polonês, mas ganês, um jogador, de acordo com informações do canal Vasco, versátil, com anos de Premier League vestindo a camisa do Leicester City, um jogador assim bem renomado mesmo no futebol da Europa e com passagem pela seleção de Gana, estando nessa última temporada vestindo a camisa do Beşiktaş da Turquia, jogador que passou pelo futebol dinamarquês, futebol da Suécia, um nome bem interessante, tá? Temos aí o Jason Denayer, um jogador muito conhecido também, 31 anos de idade, belga, zagueiro com passagens por Lyon e Manchester City, um nome aí que de fato, caso contratado, de muito impacto mesmo, jogador muito diferente, esteve aí nessa última temporada defendendo a camisa do Al Fateh da Arábia Saudita, nas últimas 2 temporadas, um jogador que está em baixa, mas tem um nome muito valorizado no mercado da bola e passagens pelo futebol francês, que pode ser essa porta de entrada aí para o próprio diretor executivo Admar Lopes, e o caso que é uma realidade maior, que é o do Alex Pérez, né, colombiano de 31 anos de idade, passou pelo futebol espanhol, mexicano, que amplia essa sua bagagem internacional. Nessa última temporada esteve no futebol da Arábia Saudita e é um nome que, pelo fato da língua, né, a língua de Gana, diferente da língua da Bélgica, diferente da língua da Polônia, que tem infelizmente essa barreira e essa difícil adaptação ao futebol brasileiro, a adaptação do jogador colombiano é mais fácil. Então, um nome que pode sim ser uma grande realidade, Alex Pérez no nosso Vasco. O Vasco olhando o mercado da bola. Até o momento, a informação é que não há nenhuma negociação, mas o Vasco está atento às oportunidades. A ver, qualquer novidade, sem dúvida nenhuma, eu, Lucas, vou estar trazendo aqui a você. Se curtiu o vídeo, amigo, curta, deixe o seu like, compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa família, que é fundamental a sua ajuda. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo dessa sexta-feira, e já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades a todos vocês com o nosso Acorda Vascão às 7 horas da manhã. Vamos que vamos, curta, compartilhe e se inscreva. Como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!